A paz seja convosco, a todos os irmãos e a todos que estão acompanhando. Nesse vídeo eu quero trazer para vocês um estudo sobre evangelismo, o que precisamos fazer, para anunciar o evangelho de Cristo. Esse ensino tem vários módulos, várias aulas de ensino para a gente se aprofundar aí no ensino da palavra de Deus e também conseguir passar isso às outras pessoas. E a gente vai entender também porque nós precisamos, anunciar o evangelho, porque não guardar só a fé pra gente, e guardar essa fé para nós, e deixar as outras pessoas de lado, na verdade. Talvez isso seja a dúvida de muitas pessoas. Mas na verdade, quando a verdade chegou até nós através de alguém. Então o evangelho ele precisa ser anunciado. E a gente vai trabalhar baseado em exemplos práticos, em como, de forma simples, conversar com outra pessoa e apresentar ela a Jesus, apresentar a Deus, sem apresentar para essas pessoas um mandamento pesado, uma doutrina já pesada, mas apresentar para essa pessoa o simples, para depois apresentar o grosso, a qual, se a gente conseguir trazer essa pessoa para a comunhão com Cristo, na igreja, no templo, a gente possa ensinar o restante para essa pessoa. Mas de primeiro momento, é cumprir aquele mandamento que o Senhor Jesus disse, é amar o próximo como a ti mesmo. Uma conversa entre amigos, como você estivesse querendo fazer uma amizade com aquela pessoa. Não apresentar doutrinas e erros que temos logo de primeiro momento. Oferecer uma oração, uma ajuda, tanto material quanto espiritual, na qual ela precisa naquele momento. Deixar que essa pessoa que está sedenta por Jesus Cristo se achegue até nós. Então, nesse módulo, na escola de evangelismo, a gente vai juntamente aprender a conversar com outras pessoas a respeito de Jesus e, é claro, que tentar colocar em prática, sair para as ruas e anunciar o Evangelho de Cristo. Claro que também com testemunho, não só com a palavra, mas também com a palavra viva, que é a prática. Com testemunho, como se comportamos no nosso dia a dia. Então, vamos aqui para o material. Esse material é um material importante. Eu sempre falo que vou deixar o material para download. É um material muito importante. Tem muitos módulos a qual você pode estudar aí. Dá uma lida nesse material, deixei ele completo para vocês. E vou gravar os vídeos aí para comentar sobre esse material. É um material com 19 páginas e você pode estudar base bíblica e exemplos práticos para você estudar sobre o evangelismo. A gente vai dar uma introdução geral aqui sobre evangelismo prático, antes de a gente entrar nos módulos, E aqui a gente está, a primeira parte aqui, por que este material existe. Muitas pessoas desejam falar sobre Jesus, mas não sabem como começar, o que dizer ou como explicar a cruz de Cristo de maneira simples. Este material foi criado para ajudar você a evangelizar com clareza. Amor e base bíblica, sem medo e sem complicação. Evangelizar não é vencer, uma discussão nem provar quem está certo. Evangelizar é apresentar uma pessoa a Jesus Cristo. Apresentar uma pessoa a Jesus Cristo, apresentar a pessoa de Jesus Cristo. O que é evangelizar? Conversar e não fazer um discurso de muitos tempos. E conversar, um diálogo entre amigos, Como se quisesse fazer um amigo de primeiro momento. Você está vendo aquela pessoa pela primeira vez, seja no trabalho, no colégio, e você começa uma conversa simples, uma conversa cotidiana, uma conversa entre amigos. Ouvir, você ouvir a pessoa, não apenas falar. Amar as pessoas, não apenas transmitir uma informação. Então Jesus já dizia, ele resumiu no Novo Testamento ali os 10 mandamentos, sendo os primeiros 6 mandamentos: amar a Deus como de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com toda a tua força. E o segundo mandamento, semelhante a este, seria amar ao próximo como a ti mesmo. Então, no caso, quando a gente vai evangelizar,
a gente está cumprindo a segunda parte que Jesus disse: amar ao próximo como a ti mesmo, anunciar a boa nova do Evangelho de Cristo. Jesus nunca tratou as pessoas como números. Ele olhava, ouvia falar, né? Olhava, ouvia, caminhava junto e falava ao coração. Essa é a história da mulher samaritana, no Evangelho de João, capítulo 4, 7 e 26. Então é importante ler o texto, né? Evangelho de João, capítulo 4, está usando a Bíblia, use sua Bíblia sagrada. Abre lá comigo, lá no Evangelho de João, capítulo 4. Diz assim, capítulo 4, verso 7 do Evangelho de João. Nisto veio uma mulher samaritana a tirar a água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Por que os judeus não se dão com os samaritanos? Né, tá entre parênteses aqui, porque os judeus não se davam com os samaritanos. Uma história aí que os samaritanos eram considerados impuros. Eles acreditavam que, os judeus acreditavam que tinha que se adorar lá em Betel, em Jerusalém, na casa de Deus, Betel, casa de Deus. E os samaritanos acreditam que podia se adorar ali no Monte Gerizim, onde existia um templo que foi destruído entre os judeus, foi destruído por João Hircano, o templo dos samaritanos, porém os samaritanos continuaram adorando no Monte Gerizim, aumentando mais a rixa entre os judeus e os samaritanos, que acreditavam que tinha um lugar específico para adorar. E devido a essa rixa, os samaritanos não podiam chegar até Jerusalém, não podiam adorar. E eles consideravam os samaritanos ali impuros devido à misturança de raça, devido ao tempo foi o povo que foi levado cativo, uma mistura de raças. E tinha essa intriga aí, ainda mais que eles tinham que adorar em Betel, eles não queriam ir e não iam por causa da briga entre eles. Então, quando Jesus vem, ele não liga para isso, ele não faz acepção de pessoas. Porque ela é samaritana, eu vou falar com ela. Ele começa a conversar com ela e faz um simples diálogo, ele pede de beber. E a mulher acha estranho porque nenhum judeu falava com o samaritano. Inclusive, evitavam chegar perto, né? Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu pedirias, e ele te daria água viva. Jesus está ofertando aí água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como que tirar, é o poço fundo, onde podes ter água viva? És tu porventura maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precisa vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou, e daí Jesus responde: bem dissestes, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso dissestes com verdade. E Jesus faz uma palavra de revelação, que conhecia sobre a vida dela, conhecia ela no íntimo, no seu coração, e do que ela estava vivendo. Jesus tinha esse talento. Então a mulher viu que ele era um profeta. Senhor, disse a mulher: vejo que tu és profeta. A mulher reconheceu que era profeta porque ele revelou algo que estava no oculto do coração dela. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer que a hora vem quando nem neste monte nem em Jerusalém adorares ao Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem
dos judeus. Mas vem a hora que, essa hora já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura, para que seus adoradores, para ser seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir um Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Eu sou eu que falo contigo. Então Jesus apresenta a ele. Ele era o Messias, ele era o Salvador. Ele se apresentou à mulher. Tudo que ele queria fazer, queria que ela adorasse ele em espírito, em verdade, adorasse a Deus em espírito e em verdade. E para isso era necessário que ela bebesse de uma água, a água da fonte da vida eterna. Essa água viva, da qual se ela bebesse, nunca mais teria sede. A mulher não entendeu de primeiro momento, achou que ele falava de uma água física, da água material, mas o Senhor Jesus falava de uma água espiritual, a qual se ela bebesse, nunca mais teria sede. E essa água leva à vida eterna. Jesus, ele quer dar ali para ela uma alternativa de adorar em qualquer lugar. Ele se apresentou mostrando uma palavra profética, conhecer ela no íntimo do seu coração. O que ela precisava era voltar para o seu marido e consertar a sua vida diante de Deus. E ao começar o evangelismo, a gente precisa fazer isso, conhecer a pessoa, o seu coração no íntimo e apresentar a ela Jesus. Apresentar a ela o modo de adorar a Deus, em espírito e em verdade. Conhecer a necessidade dessa pessoa, o que ela precisa fazer para se aproximar de Deus e oferecer para ela a água da vida eterna. Não a água física somente, mas a água espiritual, que é a palavra de Deus. Então, devemos apresentar Jesus como Jesus se apresentou, mas de um modo diferente, é claro, não com uma revelação, que nem muitos distorcem por aí, mas com o conhecimento do íntimo do coração, o que essa pessoa necessita para conhecer a Jesus Cristo. E essa conversa é uma conversa normal que você tem muitas vezes com qualquer pessoa no colégio, no trabalho, no dia a dia. Essa pessoa, ela chega até você, você começa a conversar com ela e você manifesta então a sua fé. Ah, eu acredito em Jesus. Você acredita em Jesus? Como vai a sua família? Como vai você? Você vai bem? Você acredita em Jesus? O que você deseja que Deus faça na sua vida? Qual bênção você procura? Você deseja ter mais intimidade com Deus? Então a gente tem essas perguntas simples para se fazer. Não apresentar uma doutrina que, de primeiro momento, pode ser pesada para essa pessoa e ela não vai entender. Então, a gente começa uma conversa normal, perguntando o que a pessoa necessita, o que essa pessoa procura de Deus. É claro que tem muitas pessoas que recusam, porque muitas pessoas vão recusar aí a oferta do Evangelho. E a gente deve fazer o que a gente já tem feito, principalmente aqui no trabalho dos jovens, a gente já tentou achar um novo modelo de evangelismo, que seria então colocar uma placa perguntando para a pessoa se a gente pode orar por ela. E então levar a instrumentos musicais e começar a louvar a Deus com hinos de louvores exaltando o nome de Deus em lugares públicos. E esperar que a pessoa sedenta de Deus venha e se aproxime de nós novamente. Então, esse é o jeito. E quando a pessoa chegar, não falar de mandamentos para ela, você tem que deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo, honrar pai e mãe, guardar tal mandamento, parar de ser adulto, para ser mentiroso. Isso é de impacto muito grande para a pessoa no primeiro momento. Ela pode entender que você está tentando ser um santo para a pessoa e ela não é, entende? Mas você tem que se mostrar que você é uma pessoa normal, como ela. Assim como Jesus não tentou se aparecer de primeiro momento, quando ele começa a conversar, ele pede de beber. E não parecer algo superior a ela em nenhum momento. Mas ele ofertou uma ajuda que ela necessitava para o que essa mulher samaritana precisava. Ou seja, conectar com o Senhor em intimidade, para isso é necessário chegar a pessoa até nós. E, com certeza, com intimidade. Porque se a gente vai apresentar uma intimidade para a pessoa, a gente tem que ter essa intimidade. Então, se a gente vai apresentar como conectar com Deus e apresentar sobre o que Jesus faria, a gente deve colocar em prática também esse jejum e essa oração
que Jesus está cobrando da mulher samaritana, para que a gente possa adorar em espírito e em verdade, para que a gente possa conectar com a palavra. E ele estava falando que Deus quer de nós que o adoramos em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. E para se conectar com Deus, devemos fazer o que Jesus fazia, orando ao Pai, sempre no lugar secreto, sempre no secreto, para que a gente possa levar o poder do Espírito Santo, ter essa unção conosco como tinha Jesus. Quando Jesus orava no secreto, buscava no secreto. Isso é interessante, isso é mostrar os exemplos de Jesus, mostrar o exemplo prático de Jesus. Jesus, para escolher os discípulos, Jesus, para escolher os apóstolos, orou uma noite inteira para que Deus lhe apontasse o que ele devia fazer. E é isso que está faltando para a Igreja de Cristo. É isso que está faltando para nós. Uma oração. Antes de sair à luta, antes de sair de buscar novas almas, orar muito para que Deus nos acompanhe com o teu Espírito Santo, para que a gente, no evangelismo, ele esteja ali presente. Não fazer o evangelismo, vamos fazer um evangelismo hoje? E a gente vai lá sem oração, sem jejum e sem busca. Devemos antes colocar essa prática, essa busca em jejum e oração, em estudo da palavra de Deus, de como apresentar da maior maneira possível, da melhor maneira possível a Cristo. Então vamos buscar em oração e em jejum, para que Deus nos mostre a maneira de alcançar novas almas, com unção e poder do Espírito Santo. Então aqui temos outro texto que é Lucas 12. Eu quero que vocês abram comigo lá em Lucas 12, versículo 12. E ele vai falar justamente o que precisamos, né? Jesus, quando ele foi batizado, ele recebeu ali o Espírito Santo. E também ele dedicou aos apóstolos isso. E o versículo 12 do capítulo 12 do Evangelho de Lucas nos diz assim a palavra de Deus: pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que devem lhe dizer. Então o Espírito Santo vai nos ensinar o que devemos dizer para as pessoas. E como é que a gente vai ter o Espírito Santo para que ele possa nos ensinar o que devemos dizer para as pessoas? Como Jesus sempre tinha o Espírito Santo com ele, e o Espírito Santo sempre ensinava o que ele devia dizer para as pessoas, assim como ele teve a palavra certa para dizer para aquela samaritana, porque ele buscava o Espírito Santo. Quando Jesus foi batizado, ele logo foi ao deserto, levado pelo Espírito Santo, para jejuar 40 dias e 40 noites, no qual ele foi tentado pelo diabo e venceu, porque ele jejuava e se conectava, e sobre ele estava o Espírito Santo. E além de tudo isso, depois ele continuou orando, e foi cheio do Espírito Santo, porque Deus apontava quem eram os apóstolos e o que ele devia de fazer. Então Jesus, sempre cheio do Espírito Santo, porque ele tinha intimidade, foi o homem perfeito e o que mais orou nas Escrituras Sagradas. Então é isso que devemos fazer, buscar a Deus em oração, para que o Espírito Santo nos ensine a maneira certa de dizer, para que a gente consiga conectar as pessoas. E não apresentar pessoas mandamentos pesados, colocar fardos pesados das pessoas, como os fariseus faziam. Cobravam das pessoas muitas coisas, o dízimo do cominho, da hortelã, rituais, coisas ritualísticas para que as pessoas fizessem, como rituais de purificação no templo, para que a pessoa se tornasse pura, cobrando as pessoas do que elas deviam fazer para se conectar com Deus, mas negavam os preceitos mais básicos, negavam ajuda para as pessoas, cura e a palavra de Deus e a conversa, o diálogo, para entender o que aquela pessoa precisava. Então, Jesus veio para nos ensinar a maneira certa de pregar o evangelho, oferecer ajuda e não colocar fardo pesado para a pessoa, algo que não vai fazer a pessoa ficar cansada fisicamente e espiritualmente e vai distanciá-la de Deus. Porque os fariseus faziam um prosélito e tornavam você prosélito cada vez mais réu do inferno. E essa palavra dura que o Senhor Jesus disse aos fariseus, porque eles se preocupavam mais com rituais do que ajudar as pessoas, do que demonstrar amor para com as pessoas, afastando os leprosos para longe, não querendo nem encostar nos leprosos porque o tornariam ritualmente impuros, nem encostavam na mulher de fluxo de sangue, das pessoas que tinham problema, porque os tornariam ritualmente impuros. Mas Jesus os aproximava, os purificava
E esse era o verdadeiro amor que o Senhor Jesus queria que tivesse para com as pessoas. Curar as pessoas e não negar as pessoas por causa da aparência, por causa de um problema físico ou de uma doença, uma enfermidade aparente. Temos aqui o texto de 1 Coríntios, capítulo. A gente vai chegando aqui. Não é sobre saber tudo, né? Não sabemos tudo. Você não precisa saber o que responder todas as perguntas. A Bíblia ensina aqui. O Espírito Santo ensinará o que devemos dizer, como eu li. Seu papel é anunciar com fidelidade, convencer a obra de Deus. A mensagem central do evangelismo. Antes de aprender técnicas, guarde isto. Deus ama as pessoas, mas o que separa as pessoas de Deus é o pecado. As nossas iniquidades nos separa de Deus. A desobediência nos separa de Deus. O pecado separa o homem de Deus. Jesus morreu em nosso lugar. Jesus ressuscitou e todos podem responder a esse chamado. Todo o evangelismo bíblico segue esses pontos. Né? 1 Coríntios capítulo 15, versos 3 e 4 diz assim: Antes de tudo, vos entreguei que também recebi que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e o que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Foi ressuscitado e morreu por nós, segundo as Escrituras. Por que Cristo teve que morrer? Por que ele passou por tudo isso, por esse sofrimento, e agora temos que passar a tomar parte dessas aflições? A Bíblia vai nos ensinar. E nesse curso, vamos aprender mais para frente. De primeiro momento, Jesus vem apresentar coisas boas. Não era para ele morrer, mas devido à humanidade ter um entendimento sobre o que é Deus, sobre o que é sagrado, sobre o que é profano, de até essa ideia na cabeça, condenaram Jesus por estar ensinando algo que para eles era considerado blasfêmia, porque eles não acreditavam que Deus podia se encarnar, que o Filho de Deus podia se encarnar e chegar até nós e ensinar esse evangelho. Então condenaram Jesus, mesmo ele fazendo coisas boas para nós. Ficaram espantados com as maravilhas que Jesus fazia e até condenavam ele por feitiçaria, por magia que ele fazia quando curava e ressuscitava os mortos. Mas todos os sinais de prodígios e maravilhas seguiam Jesus. A atitude do evangelista. Antes de falar com alguém, ore. Então a gente tem que ir preparado para a rua, orar. E não só orar, né? A oração deve ser seguida com a mortificação da carne, o jejum e a oração, para que a gente consiga ter força para falar do evangelho. Porque vamos encontrar muitas pessoas que vão se levantar contra. Então por isso que a gente vai tentar fazer desta forma, como a gente vem fazendo, colocando ali sempre a música, esperando a pessoa chegar até nós, para que a gente ofereça uma oração, uma ajuda para essa pessoa, para que o Espírito Santo nos ensine a maneira certa de falar. Mas sempre com o intuito de apresentar primeiro Jesus. Quem é Jesus? O que ele quer de nós? Fale com humildade. Não tente ser soberbo, como querendo parecer alguém inteligente, mas fale de igual para igual. Como alguém, um ser humano que passa por dificuldades, que passa por tristeza, que passa por ansiedade, como qualquer outro. Falando a verdade com amor. Efésios 4,15 vai dizer para nós: mas seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Falando a verdade com amor, não com ignorância, né? Querendo impor a pessoa, convencer a pessoa à força, porque nem Deus faz isso. Quem convence é o Espírito Santo, mas, como eu já disse, como que a pessoa vai crer se não tem quem anuncia a palavra? Então, devemos anunciar essa palavra. E o intuito desse evangelismo sempre vai girar em torno de Marcos capítulo 16, verso 15, que é: ide por todo mundo pregar o evangelho, anunciar o evangelho a toda criatura. E aí a gente vai começar a usar os módulos a seguir. Os próximos módulos vão ser organizados de forma progressiva. Primeiro, como iniciar uma conversa. Como é que eu vou iniciar uma conversa? Claro que a gente vai ter esse estopim da música, né?
do posso orar por você nas ruas, mas você pode usar quando não tiver ninguém, e você pode fazer sozinho, no colégio, no trabalho, em qualquer lugar que você esteja, você poder iniciar uma conversa caso você veja e perceba o momento. Depois, como explicar o evangelho, como falar da cruz, por fim, como conduzir uma decisão. A pessoa tomar uma decisão, caso se a pessoa der sinais que quer aceitar, e como a gente encaminhar isso. Não tenha pressa. Aprenda, pratique e confie em Deus. É uma oração antes de começar. Caso a pessoa pedir oração, ore junto com ela. Senhor, use a minha vida como instrumento do teu amor. Dá-me as palavras simples, um coração compassivo e coragem para falar de Jesus. Amém. É um exemplo de oração. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Marcos capítulo 16, verso 15. Então, a nossa escola de evangelismo vai estar todo baseado em Marcos capítulo 16, verso 15. Vai ter outros versículos, outros exemplos práticos. Manual para ensino. Este material foi desenvolvido para ensinar, de forma bíblica, simples e prática, como realizar o evangelismo cristão. Pode ser usado em escolas bíblicas, treinamento de obreiros, grupo de missionários e células. Módulo 1, o que é evangelismo? E a base bíblica, Marcos capítulo 16, 15 e Mateus 28, 19 e 20. Evangelizar é anunciar as boas novas de salvação, não é opção, é mandamento. Todo cristão é chamado a evangelizar todo mundo. É para anunciar o evangelho todo mundo. Cada um se conecta a quem está mais próximo, né? Evangelizar significa anunciar as boas novas. Essa palavra significa anunciar a boa nova. A palavra evangelho quer dizer boa notícia. Evangelizar não é discutir religião, forçar alguém a crer ou ganhar um debate. Evangelizar é apresentar Jesus. Quem é Jesus? Compartilhar a mensagem da salvação. Demonstrar o amor com palavras e atitudes. Base bíblica é como haverá alguém que crê, como ouvirão, se não tem quem pregue. Está lá em Romanos capítulo 10, 14. Evangelizar não é opção, é mandamento. Jesus disse, se quiserem, ele disse, ide, vá. Os discípulos obedeceram mesmo enfrentando perseguição. Está lá em Atos capítulo 5, verso 42. Atos capítulo 5, verso 42. É para nós bem assim. E todos os dias no pátio do templo, e de casa em casa, eles continuavam a ensinar e anunciar a boa notícia a respeito de Jesus, o Messias. Então eles iam de casa em casa anunciar, mesmo com dificuldades, anunciar a notícia do Messias. Olha, eu quero apresentar para você Jesus. Jesus foi uma pessoa que passou pela terra, anunciou a boa nova, veio ensinar o reino, como amar o próximo, como ter uma boa nova. E se Jesus não tivesse vindo, e se a gente não tivesse aprendido essas coisas que temos hoje em prática, talvez o mundo seria caótico hoje. Já pensou? Se Jesus não tivesse ensinado o amor ao próximo, se não tivesse dito aquelas palavras, ouve o que tem dito, vocês ouviram olho por olho, dente por dente, mas eu vos digo, orai pelos que vos perseguem e amar até mesmo os seus inimigos. Amar o próximo como a ti mesmo. Então, se Jesus não tivesse dito essas palavras, talvez hoje, qualquer coisa que a gente ouvisse, a gente queria se vingar. Mesmo ouvindo essas palavras, as pessoas ainda já levam para esse lado. Não, você fez isso para mim, então vou devolver na mesma moeda. Já pensou se então Jesus não tivesse ensinado o amor ao próximo? Então é isso que Jesus veio fazer. E a gente deve apresentar isso para as pessoas, que há a maneira correta de viver em paz, essa paz que veio ao mundo, e essa paz vos dou, é fazer para as pessoas que a gente gostaria que as fizessem para nós. Isto mostra o que é evangelizar. Não depende de sentimento, não depende de cargo na igreja, depende de obediência. Então até um membro pode fazer o evangelismo, não precisa ter cargo. Todo cristão é chamado a evangelizar. Evangelismo não é para pastores ou missionários,
mas recebereis a virtude do Espírito Santo e serão minhas testemunhas. Está lá em Atos capítulo 1, verso 8. Vocês receberão a virtude do Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas de Jesus. Então, como é que a gente recebe a virtude do Espírito Santo? Orando, jejuando, a gente recebe a virtude do Espírito Santo, a gente tem que colocar isso em prática. Testemunha, quem fala do que viu e viveu. A mulher samaritana, em João 4, 28, 30, ela não tinha um estudo teológico, mas disse: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tinha feito. Ou seja, ela saiu gritando: ó, vinde, vede um homem que me disse tudo que eu tinha feito. Ela fez um evangelismo, ela saiu anunciando para as pessoas: olha, eu conheci um homem que nem me disse tudo que eu tinha feito, mas ele nem me conhecia, acabou de me ver pela primeira vez. Ele me disse o que eu tenho vivido. E como é que Jesus disse aquilo? Será que ele tinha um poder mágico? Será que ele tentou adivinhar? Não, é porque ele tinha oração, é porque ele tinha jejum, é porque ele tinha o Espírito Santo. E como é que a gente consegue isso? Orando primeiro, praticando o jejum. Não é sair para a rua desarmado. A gente tem que sair armado. E para isso é necessário uma busca pelo Espírito Santo. Marcar uma data, tal dia vamos sair para evangelizar as pessoas. Mas antes de sair para evangelizar as pessoas, a gente buscar a virtude do Espírito Santo. A gente buscar em oração e jejum, que muitas vezes a gente é falho nisso. A gente estuda a palavra muitas vezes, mas esquece de orar. A gente ora, mas esquece de estudar a palavra. É necessário ter ali, no caso, aprender a fazer os dois, né? Nem que seja um pouquinho de 5 minutos, e vai, dia após dia, aumentando o tempo de intimidade com o Senhor, nosso Salvador. Exemplos de evangelismo da Bíblia. A mulher samaritana, João capítulo 4, Jesus conversando com a mulher. Ele nunca viu aquela mulher. Ele achou um argumento ali. Me dê um pouco de água. No caso, ele viu que a mulher ia tirar água do poço e perguntou: me dê água. No caso, você teve a oportunidade: oi, tudo bem? Bom dia. Começa a puxar um diálogo, tenta encontrar um meio, porque muitas pessoas, você puxa conversa muitas vezes, nós puxamos conversa à toa, falamos de todo tipo de coisa. Por que não puxar uma conversa sobre a fé, sobre Jesus? Jesus iniciou uma conversa simples, usou a realidade daquela pessoa, apresentou a verdade com amor. Atos 8, 26 a 35, Filipe ouviu antes falar, explicou a palavra, levou a decisão. Então aqui é provavelmente o exemplo do eunuco lá. O eunuco vinha com uma dúvida sobre o livro de Isaías, e daí Filipe começou a explicar para o eunuco sobre o evangelho, até que o eunuco encontrou a água ali, e perguntou para o Felipe: aí está a água, o que me impede de ser batizado? Então ali ele aceitou, porque veio um diálogo de Felipe explicando: olha, esse é o evangelho, essa é a forma que você deve crer, é isso que está falando nessa palavra, né? Perguntar para a pessoa uma simples coisa, se você não consegue falar de Jesus com persuasão, ainda precisa de alguma estopinha, algum impulso, tenta perguntar para a pessoa: qual é a tua dúvida na Bíblia, né? Qual a passagem, o que mais te chama a atenção na Bíblia, o que mais te assusta, o que mais você acha mais bonito, que passagem você acha mais bonita na Bíblia. Tenta achar um assunto para que você consiga apresentar Jesus para essa pessoa. O que você acha mais impactante na Bíblia? Você acredita na Bíblia? Você acredita em Jesus? Conversa simples, não apresentar mandamento, coisa pesada para a pessoa. Porque tem muita gente que quer falar de mandamento pesado para a pessoa: porque você tem que honrar pai e mãe, que você não pode mentir, sabia que você tem vivido errado. Não é assim que a gente vai conseguir ganhar a pessoa. Evangelismo é diálogo e não um monólogo onde só a pessoa te ouve falar, mas você também ouve a pessoa falar. Exemplos práticos no dia a dia. No trabalho, eu posso contar algo que me ajudou muito em um momento difícil. Por exemplo, no trabalho, um rapaz lá que falou que achou um celular. Ele achou o celular e ele falou bem assim. Ele achou o celular e falou bem assim: eu achei o celular e resolvi devolver o celular, porque o celular não era meu.
o meu filho, ele não queria devolver o celular de primeiro momento. Mas eu falei para ele, não, vai devolver o celular. Então eu ouvi ele falando daquele celular que ele devolveu. Achei legal a atitude dele, foi uma atitude honesta. E eu usei esse exemplo para pegar o evangelho. Eu falei bem assim, é isso que Jesus ensinou. Isso que é amar o próximo como a ti mesmo. Você fez uma coisa que você gostaria que fizesse para você. Se você perdesse o celular, você gostaria que esse celular fosse devolvido a você. Então você fez uma coisa que você gostaria que as pessoas fizessem com você. E você amou o próximo como a ti mesmo. Eu usei este exemplo prático para, então, falar um pouco do evangelho. Foi o quê? 2 segundos, 3 segundos de diálogo, mas a pessoa conheceu um pouquinho do evangelho, um pouquinho do amor de Deus. Como um amigo, eu tenho aprendido algo sobre a fé que mudou a minha vida. Você pode dar o testemunho do que Deus fez na tua vida? O que Deus fez na tua vida? Como você era antes de ir para a igreja, quando você veio para a igreja, o que aconteceu na tua vida? Você está apresentando Jesus, o que Jesus fez na tua vida, o que Deus fez na tua vida. Na rua ou visita, estamos conversando com pessoas e orando por elas. Posso orar por você? Aí já é mais complicado chegar nas casas, né? Porque muitas vezes as pessoas não atendem, mas a gente pode tentar essa forma também. Não é algo que precisa ser descartado, a gente pode tentar. Ou alguém que peça visita, né? No caso, você conhece alguém na tua igreja que faça muita visita e conhece pessoas que estão precisando de alguém para ir lá, então faça dessa forma, né? Ofereça ajuda, porque tem pessoas que carregam a igreja nas costas, fazem muitas visitas e ela precisa até de ajuda. Então vamos ofertar essa ajuda? Diálogo simples. Você acredita em Deus? A pessoa fala que acredita, mas não frequenta a igreja. Daí você responde, posso te explicar de forma simples o que a Bíblia fala sobre Jesus? É o diálogo sobre a necessidade espiritual. Minha vida está muito confusa. A Bíblia diz que Jesus veio trazer a minha vida, a trazer a vida e a esperança. Posso te contar como isso aconteceu comigo? Então você vai começar sempre com um exemplo, um testemunho. E temos aplicação prática para fazer em sala de aula, praticando antes de sair preparados, né? Um aluno faz o papel do evangelista, o outro faz o papel da pessoa abordada. Treinar a abordagem simples e respeitosa. Verdade central do modo. Evangelizar é obedecer a Jesus, amar as pessoas e anunciar a salvação com simplicidade. Ir por todo mundo e pregar o evangelho. Então aqui termina o primeiro módulo, né? E é isso que a gente quer fazer. É isso que eu quero fazer com os jovens. É isso que eu quero trabalhar com os jovens. Orar com os jovens, jejuar. Temos que jejuar para esse trabalho, que esse trabalho vai ter o levante de quem é o contrário a isso, do nosso inimigo. Então a gente precisa se preparar constantemente. Oferecer ajuda. Não precisa ser somente um trabalho que a gente possa fazer em público, mas que a gente possa oferecer ajuda. A gente já conhece na nossa igreja as pessoas que fazem muitas visitas, e a gente pode, então, falar com essa pessoa, no dia que ela for fazer uma visita, a gente ir junto com ela, para que a gente possa falar do Evangelho de Deus, para que a gente possa ir falar do Evangelho de Cristo. Então, a gente pode fazer isso, e isso é amar as pessoas. Por que anunciar o Evangelho? Por que ir por todo mundo pregar o Evangelho, esse Evangelho de salvação? Porque, como eu disse, amar ao próximo como a ti mesmo, como Jesus ensinou. Eu penso, se Jesus não tivesse dito isso, não é vingança, não é procurar ser vingativo, mas orar para que aquela pessoa se arrependa, se torne uma pessoa melhor, do que pagar a violência com mais violência. Porque de violência esse mundo já está cheio. Então, quando a gente, em vez de pagar a pessoa na mesma moeda, a gente decide fazer algo diferente, a gente quebra aquela pessoa e essa pessoa reconhece que errou porque, por causa da nossa atitude, aí a gente ganha aquela pessoa, aí sim o mundo está se tornando um lugar de paz, um lugar melhor. Então esse foi o primeiro módulo da Escola de Evangelismo. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos encher do Espírito Santo, mas vamos orar. E eu vou deixar esse verso, porque esse verso é muito bonito e a gente precisa desse verso para a nossa vida. Números capítulo 6, verso
24 a 27, diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Que Deus nos abençoe e que a gente possa fazer o jejum e oração. A gente, quando se reunir para discutir mais sobre esse módulo 1, seja presencialmente, a gente possa, então, colocar em prática a oração, o jejum, a busca pelo Espírito Santo, porque a gente não pode sair para o evangelismo sem a presença de Deus, sem a presença do seu Espírito. Amém.